Contra os Vikings, os Packers encararam o Kirk Cousins, que a gente já falou aqui, né? Que não é quarterback. Justin Jefferson, que esse a gente tem que reconhecer que é um baita wide receiver e companhia. E saímos com a vitória. Um dos grandes destaques foi o Justin Jefferson aí sendo jantado, além de muito atormentado pelo Jaire Alexander, né? E o Kirk Cousins lançando inúmeras interceptações. A nossa secundária se saiu bem contendo esses jogadores. A gente está com reforço porque o Lowry não está jogando. Tá no Amém, Deus ouve nossas orações. Todos os jogadores da defesa jogaram bem, né? E aí a gente pode esperar uma atuação assim da nossa defesa contra o Goff e contra o nosso ex-jogador preferido, Jamal Williams. Eu acho assim, eu espero que o Jamal Williams, apesar de eu amar aquele homem, sinto a falta dele todos os jogos. Inclusive, ele tá no meu fantasy justamente porque eu amo ele. Ele é meu ex-favorito, né? Assim, ele é o ex que a gente aceitaria de volta, né? Totalmente. É como eu falei, eu fui durante um tempo viúva do Devante Adams. Pedi pro Papai Noel pra ele se lascar, e ele conseguiu se lascar, porque ele quis jogar com o QB dele, Hall da Fama, mas tudo bem, cada um tem o que merece, né? Não vou jogar mais Zica, porque ele mesmo já plantou, agora ele tá colhendo. Então, o Jamal Williams, se ele quiser voltar, gente, eu vendo qualquer um pra ter ele de volta. Mas eu espero que o Jamal Williams não faça um bom jogo, né? A gente sabe que o ataque do Lions, a gente percebe que quando o Jamal resolve jogar, ele joga muito bem, ele entra muito bem. Então, eu espero, sinceramente, que o Jamal Williams não faça um bom jogo, que o Goff não esteja em um bom dia, né? E que a gente consiga, né? A questão da secundária aí é uma secundária que não nos passava uma tranquilidade, né? E nos últimos jogos tem tido boas atuações, né? Principalmente o Jaire Alexander, que, assim, tem desempenhado um papel. Eu acho que ele ficou sentido, né? Naquele último jogo em que ele foi engolido, mastigado, né? Ele foi jantado, então eu acho que ele levou pro coração e falou, agora eu vou mostrar realmente qual é o melhor cornerback da liga, porque na cabeça dele, ele fala, né, pra todo mundo que ele é o melhor. Recentemente, acho que foi essa semana que ele falou assim, que falam que ele é um bom, mas ele é grande. Então ele sabe o potencial dele, eu espero que ele esteja inspirado, e eu sinceramente espero que a gente consiga fazer o básico que dá certo, né? A gente não fica inventando muito, a gente não passe, né, a fazer coisas que não estão no nosso playbook, né? É algo que, assim, por mais que o playbook do Rodgers já seja criptografado e só ele entenda, que é algo que, assim, não sei te explicar até hoje o que levou ele fazer isso. Mas se nosso ataque funcionar e a nossa OL, a nossa defesa funcionar, eu sinceramente espero que o Jamal Williams não faça um bom jogo. Mas não é pra levar pro coração, viu? Eu gosto dele. Felipe, o que o Goff, Jamal e companhia precisa fazer aí para vencer essa secundária do Packers? Primeiramente, dizer que o Jamal vem para completar suas 1.000 jardas corridas nesse final de semana. Querendo, isso é certo, eu cravo aqui. Vou ficar feliz por ele. Ele vai completar. Ele ainda é o running back com o maior número de TDs? Sim. Acho que é 15, né? 15, isso. 15 TDs. E ele, olha, o ataque inteiro do Ben Johnson foi uma surpresa incrível para nós todos. Um cara novo, um cara com uma mentalidade nova e que soube usar as peças que ele tem para otimizar o time, vamos dizer assim. Ele pegou o Goff, não viu problema no Goff, fez o Goff jogar no play action, fez as corridas entrarem, desenhou as jogadas de uma forma onde sempre tem um cara livre, porque o Goff não é aquele cara estilo Aaron Rodgers que vai fazer uma leitura, 2 leituras, correr para um lado. Ele é um cara que ele tem um passe bom quando ele tá afim, mas ele tem um passe bom e ele é a leitura rápida e já toca no primeiro que ele vê. Dificilmente assim ele tem uma variada, e quando tem, às vezes é que dá as merda. Mas eu acredito que o Lions vai vir um ataque bem dinâmico mesmo, vai ter bastante corrida. Do Randall Swift voltou no último jogo também, então vai ter ele já teve quase 80 jardas no último jogo, o Jamal teve 144, então eu acho que o jogo corrido do Lions vai sim chamar o Packers para as trincheiras, né? E aí que entra o Goff, o Amon-Ra St. Brown, o Josh Reynolds e o Jameson Williams também, os wide receivers nossos que estão indo muito bem, Brock White também tá irendo, que a gente não tem aquela bola contestada, né? É difícil da gente. A maioria das bolas contestadas que o Goff lança é para Amon-Ra, normalmente, que é o cara assim que ele tem o catch dele é contestado, é muito bom. E ele é um cara rápido, então ele tem a leitura rápida também. Agora, de resto, as jogadas são desenhadas para o cara mais livre, o cara mais propício a pegar o passe e pegar. Tanto que, por exemplo, a gente teve um lance contra os Jets, se eu não me engano, que a gente fez o touchdown no final do jogo, uma 4-1, onde teve uma jogada que era totalmente desenhada para corrida, vamos dizer assim, e o Brock Wright saiu numa slentezinha, nada a ver, ele ficou bloqueando, deu uma slant,
e pegou a bola e correu uma 4ª-1, um passe, e aí ele fez touchdown naquela 4ª-1. Então é um time que se adapta muito bem, porque o Ben Johnson tem feito isso muito bem. Acredito que a leitura dele na defesa do Packers não vai ser diferente. Ele vai fazer sim o jogo dele e se encaixar, né? Eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos. O Felipe falando aí, a gente já tem que se preparar, porque vai ter graçola do Lions, hein? Se prepara. Certeza. Graçola, com certeza. Eu já tô agora preparando o coração. Ele entra no não sei se vocês lembram, teve um jogo que teve um fake punch? Field goal. Acho que foi em 2000, acho que foi 2 temporadas pra trás, que o Levin Toilolo, o tight end, nunca jogou nada no Lions, mas ele fez a recepção contra o Packers num fake passe do Prater, se eu não me engano, o Matt Prater, do kicker. E aí o Lions sempre gosta de aprontar com o Packers, porque, né, é muita coisa dentro do coração. Ele é magoado, gente, real. Não, o time. Sem contar que eles têm o irmão bom, né? A gente pegou o irmão ruim. Nossa, é verdade. A gente pegou o Sam Brown errado. Eu sou revoltada com isso. Nossa, mas tudo bem, agora ele tá no Bears, tá tudo certo. Bom, gente, antes da gente continuar, quero lembrar vocês para seguir a gente nas redes sociais aí, no @longolippers_. A gente tá lá no Twitter, no Instagram e no TikTok. Aproveite também, siga aqui o canal, curte esse episódio e ative as notificações e não perca a nossa programação aqui. A gente sempre tá com as lives e com o Trash Talk Logo. Bom, gente, a palavra vacilante. Poderíamos dizer que esse adjetivo pode ser atribuído às duas equipes, tanto dos Packers quanto dos Lions. São duas defesas que oscilam muito entre um jogo e outro e não demonstram, talvez, confiança por torcedor. No entanto, da semana 9 para a semana 17, a defesa do Packers aparenta aí ter subido de nível, né? Nas últimas 4, tendo 12 tackles e conseguiu produzir 44 pontos a partir da troca de posse. Além disso, teve 2 tackles decisivos nos jogos. A defesa do Packers pode manter esse nível de turnovers gerados? E aí? Pode. O problema é a defesa do Packers querer fazer isso e a gente tem um coordenador defensivo que realmente coloca esses jogadores para fazer, né, algo do tipo. Você pega, como a gente já falou em outros episódios, a gente tem uma defesa com bons jogadores, né? A gente pega aí o Kay Walker, que tá, assim, sendo um dos grandes nomes, o Preston Smith também, que tá, assim, desafogando a nossa defesa. A gente tem o Devon Campbell também. Então, a gente para, né, e pensa que a gente tem boas peças. O problema da nossa defesa é que a gente não tá conseguindo colocar essa defesa para funcionar em conjunto, né? A gente tem boas peças individuais, mas em alguns jogos o coletivo não anda funcionando muito bem, né? A gente fica falando tanto contra o Vikings, né? Às vezes quem tá nos ouvindo tá pensando, nossa, mas vai viver do jogo do Vikings? Não, é porque no jogo do Vikings a gente demorou 17 rodadas pra gente ver uma defesa que funcionou bem, né? A gente pega aí os últimos 4 quartos aí, né? A gente vê que o Packers, quando cedeu poucos pontos, ou não cedeu nenhum, né? A gente teve não lembro qual jogo que foi, às vezes a Laira vai lembrar, mas a gente teve um jogo aí que a gente não cedeu nenhum ponto. Então a gente tem uma defesa que, quando quer funcionar, consegue fazer uma boa pressão, consegue fazer uma boa leitura de rota, né, dos QBs. Como a gente já falou, o Goff não é, né, um QB, meu Deus, extraordinário, que você pensa assim, nossa, ele pode fazer uma jogada super inesperada e pegar a defesa totalmente, assim, em pane, né? O meu grande medo para esse jogo é a defesa dar uma tela azul, como a gente já teve jogos, né, onde a defesa simplesmente dá um apagão e a gente não consegue fazer absolutamente nada. A gente não consegue ler rota, a gente não consegue ler passe, a gente não consegue fazer nada. Então, assim, é o que mais me preocupa. Eu espero, sinceramente, que o Walker esteja em um bom dia, que o Jerry Alexander esteja em um bom dia, que o Preston Smith, né, a gente tem aí bons... a gente até brincou, acho que foi até a Laira que brincou e falou assim, esse povo não treina tackle. E assim, parece que agora estão treinando tackle, né? Parece que o nosso coordenador defensivo, enfim, entendeu que a gente pode taclear alguém, né? Que a gente consegue fazer isso. Então, eu espero que a nossa arma do jogo, né? A nossa defesa consiga manter esse nível, né? Esse bom nível que a gente tem vindo, principalmente contra o Vikings, nesse jogo contra o Lions. Eu acho que se a defesa entrar, a gente consegue ter um jogo, assim, mais, não tranquilo, mas um pouco mais constante do que em relação aos últimos jogos. Antes de fazer uma pergunta pro Felipe, eu vou usar a comemoração do A.J. Dillon para fazer uma analogia. O A.J. Dillon fez a orquestra lá bonitinho. E para quem já tocou em orquestra, a gente sempre tem que estar atento na mão do maestro, porque se ele corta e você não tá olhando o maestro e você continua na partitura, você vai continuar tocando sozinho enquanto todo mundo parou.
E aí, pra mim, eu vejo assim, a defesa do Packers, como a gente sempre diz, tem caras bons, a gente tem caras que arrasaram na temporada passada, como o Campbell e o Russell Douglas, que não jogaram tão bem esse ano e que melhoraram agora. A gente tem o Kay Walker, que é um bom jogador, mas que oscila também, mas o cara é Hulk. A gente tem uma linha defensiva que é boa, principalmente agora que o Lowry não tá jogando, e aí a gente tem o Zach Tom jogando. A gente tem um conjunto bom de peças, mas a gente tem um problema que é o maestro, né? O maestro da defesa não faz todo mundo tocar em harmonia. A gente não sabe o que aconteceu, mas a gente viu o potencial que a gente enxergava no papel da defesa dos Packers lá no início da temporada acontecer no penúltimo jogo. Entendeu? Então, assim, é uma caixinha de surpresa, porque a gente não sabe quem tá regendo essa orquestra. Espero que não seja Joe Barry. Mas se continuar desse jeito, eu acredito que a tendência é manter. E aí a minha pergunta pro Felipe é, como que os Lions evitam essa máquina de turnovers? Porque, se eu não me engano, qualquer coisa o Igor dá um socorro aqui. A gente tem uma estatística, né, que é o Alexander e o Russell Douglas, que estão empatados com a quantidade de interceptações, tudo isso, eu acho que é no último quarto, uma coisa assim. Então, assim, os safeties, os cornerbacks, aliás, tá todo mundo interceptando ali. Campbell já teve, Amos conseguiu interceptar no último jogo, até o save de conseguir. O Jaire Alexander, ele tem 5, né, interceptações, e o Russell Douglas tem 4, se não me engano. Igor, se eu tiver errado, dá um socorro aí, ó. É por causa do último jogo. E aí eu pergunto pro Felipe, como que o Lions faz pra, assim, correr dessa máquina de turnovers aí gerado pela defesa dos Packers? Olha, da mesma forma que você se agarra em algumas coisas, a gente também tem aqui algumas coisas para se agarrar, né? O Goff, desde a semana 10, se eu não me engano, ele não sofreu interceptações, ele teve 11, acho que tá 11-0, se eu não me engano, né? A questão de touchdown, interceptações. E o grande problema do Goff, aonde ele peca, é quando ele precisa resolver o jogo com passes, vamos dizer assim. Se chegar numa situação ali de quarto período, onde o Lions esteja atrás da bola, atrás da posse, uma posse 3 pontos, coisa assim, e ele precisar andar o campo rápido, é ali que mora o perigo, entendeu? É ali que eu acho que ele começa a lançar umas bolas que fica no limite tipo assim, da disputa, sabe? Mas, vendo isso e vendo como foi no ano anterior, eu acredito que o Goff, se ele tiver uma gestão de jogo com o Ben Johnson ali, ser mais racional, né, fazer passos mais concretos, jogar com a corrida e coisas mais assim, se a OL também entrar no jogo e não ceder pressão, porque a OL, nossa, tem sido, olha, eu acho que um dos melhores setores do time. Quando eles estão bem, o time inteiro vai bem, porque toda corrida, é uma coisa que eu nunca tinha visto no Lions da minha vida inteira, foi chegar um jogo onde 90% das corridas são para 3 jardas, 4 jardas, às vezes tem umas corridas de 18, de 10, de 15, e é coisa que não existia, entendeu? Eu fiquei... Olha, desde que eu comecei a torcer pro Lions, acho que chegou a dar 5 anos sem a gente ter um running back correndo para mais de 100 jardas, né? 5 anos. Então, vocês, para ter uma ideia como é que é torcer pro Lions, né? Então, eu acredito que se a gente fugir de situações onde a gente pode deixar o Goff propício a ser interceptado, a gente tem tudo para não sofrer turnovers, porque a gente acaba não sofrendo muitos fumbles, não tem questão de fumble. Sec é coisa rara também, vamos dizer assim. Sofre de vez em quando, mas não é uma constância, não é aquela hora que tá sempre pressionado. Mas acredito que a secundária ali é o principal ponto onde a gente pode deixar a desejar mesmo.